Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Também o pessoal da live, né? O pessoal que está em casa assistindo. Muito feliz nessa manhã em poder estar aqui compartilhando, né? Mais uma vez essa palavra que vem do Senhor. Esse momento de pandemia que a gente ainda está vivendo. Aumento de pandemia, muito medo, muitas interrogações. Mas saiba que o mesmo Deus de bênçãos é o Deus de tribulação. Mas em ambos os casos, Deus dá ordem aos teus anjos, ao teu respeito, ao nosso respeito. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14: no dia da prosperidade, goze do bem, mas no dia da adversidade, considere, para que o homem não saiba o dia da manhã. Irmãos, eu não sei como que você saiu de casa hoje. Eu estou alegre. Eu não sei como que está seu coração. Mas Deus é o Deus que esquadrinha corações e conhece o coração do homem. Ele sabe da sua vida. Mas Ele está dizendo para você nessa manhã: não se preocupe com o amanhã pertence a mim. O amanhã pertence a Deus e Ele tem cuidado. Você escolheu o melhor lugar. Estamos na arca. E a arca de Deus, ela é betumada por dentro e por fora. Sabe o que significa isso? Deus tem nos protegido. Somos mais que vencedores. E eu quero nessa manhã parafrasear Neemias e deixar uma profecia para vocês. Que a alegria do Senhor seja a vossa bandeira. Irmãos, não vamos nos deixar esmorecer. Que a mídia, né? A gente liga a televisão e a gente só ouve falar de pandemia e aumento. Teve aquele acidente ontem em Capitólio, a gente vê, são chuvas, são deslizamentos, são tantas coisas acontecendo. Mas que nessa manhã a gente possa entender e falar ao nosso coração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo está falando nessa manhã. Aleluias, Ele quer continuar a falar. Então eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 4. A gente vai ler o capítulo 4, versículo 12 ao 17. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. A gente vai ler do versículo 12 ao 17. Na verdade, eu vou me ater somente à parte B do versículo 17. Mas para o texto não ficar jogado, né, a frase não ficar jogada, a gente vai ler do versículo 12 ao 17. No Evangelho de Mateus, aí ele começa falando a genealogia de Jesus. Ele tem a função de explicar que Jesus é a raiz de Davi. Jesus é aquele Messias prometido, só para a gente entender o que a gente vai ler aí. E depois ele começa contando o nascimento de Jesus. Ele vai falar da fuga, né, de Jesus, ainda menino, para o Egito, porque o rei Herodes o Grande tentou matar aquele que nasceu para nos salvar. Depois vai falar do ministério de João no deserto, começando a preparar o caminho. Depois do batismo do Senhor Jesus, Jesus é levado para o deserto, e então começa o capítulo 4, da qual iremos falar, que é Jesus inicia a sua pregação. Queridos, eu quero que você comece a entender uma coisa: o Evangelho é algo muito simples. O Senhor, Ele veio dar essas boas novas, só que as boas novas do Senhor é muito simples. Como eu já falei, a gente vai ler do 12 ao 17, mas eu peço até os irmãos que repitam comigo
a parte B do versículo 17, que esse é o mistério para essa manhã, amém? Então diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi para viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante começou a pregar. Preste atenção que a gente vai ler agora. Jesus, quando ele começa a pregar, quando ele começa a falar das boas novas, ele vai dizer: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Os irmãos podem repetir comigo? Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluias. Irmãos, está tudo preparado. Assim como foi prometido desde o início dos tempos, desde a criação, está tudo preparado. A Bíblia diz no capítulo 21 de Apocalipse que a cidade é de ouro. A rua principal é de ouro tão fino que parece vidro. Querido, você consegue imaginar que você vai passar por ruas de ouro? Vai ter portas de pérola, as nações vão viver diante da luz de Deus, da luz do Senhor de Jesus. Os reis da terra, os poderosos, trarão ao nosso Senhor a sua glória. O cenário tem sido construído. O cenário em que nós estamos vivendo, pandemias e outras coisas mais, está sendo construído. Para se cumprir uma promessa, Jesus está voltando. Para cumprir uma promessa que começou lá no Éden, em Gênesis 3,15. Deus falou que seria da semente da mulher. É da semente da mulher que ia nascer aquele que esmagar a cabeça da serpente. Aleluias. Jesus nasceu para nos salvar. Ele nasceu para vencer Satanás, para ligar aquilo que foi perdido. No Éden, por causa do pecado, o homem perdeu a ligação com Deus, perdeu a sua glória, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus foi prometido para fazer essa ligação, para que pudéssemos de novo voltar a ser imagem e semelhança de Deus. Ele veio para cumprir. E João, o amigo de Jesus, ele entendeu bem isso. Ele vai dizer no capítulo 3, versículo 15: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Querido, presta atenção. Deus te amou, Deus me amou. Deus amou essa igreja. Deus amou a sua igreja de tal maneira que Ele foi capaz de entregar o seu único filho, seu filho amado, o único filho. Lembrem-se do sofrimento do Senhor Jesus, porque vocês conhecem a história, e Deus sabia de tudo isso, mas Ele foi capaz, porque Ele sabia que nessa manhã você ia deixar seu lar, mesmo com esse tempo, com essa chuva, aquela preguicinha tão natural, inerente ao homem. Deus sabia que você ia vencer tudo isso e estaria aqui. Deus sabia que você estaria o tempo todo trabalhando incessantemente para pregar a mensagem da cruz, porque Jesus disse que importaria que primeiro o evangelho fosse pregado para depois vir ao fim. Deus sabia de tudo isso. Deus sabia que você ia louvar com cântico, ia se alegrar por isso. Deus sabia que ia nascer o desejo no seu coração de se arrepender para ser salvo. Ele sabia de tudo isso. E por conta de tudo isso, Ele entregou
Ele entregou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele cresce, para que eu que criei, você que creu e você que ainda não creu, saiba que é mediante a fé no Senhor Jesus que teremos direito à vida eterna. Queridos, Ele nasceu para morrer, Ele nasceu para cumprir uma promessa. Ele nasceu, o apóstolo Paulo diz em Gálatas 4, que ele veio na plenitude dos tempos. Existia um tempo de preparação para o Senhor Jesus. A história vai dizer que as estradas estavam preparadas. O mar, aquele que era dominado pelos piratas, estava nesse momento da história dominado pelos romanos com segurança. Mas o que você está querendo dizer com isso, irmão Alexandre? A mensagem da cruz, ela precisava ser pregada, ela precisava chegar aos 4 cantos da terra. Jesus veio falar das boas novas e não poderia ter impedimento, precisava ser mais fácil a mensagem chegar até as pessoas, e para isso precisava de um tempo. E Deus permitiu que aquele povo, os gregos e depois os romanos, tivesse a sabedoria necessária para armar todo o cenário para Jesus nascer, para depois Jesus morrer e cumprir aquilo que falou as Escrituras. Queridos, o cenário está sendo construído. Hoje estamos vivendo esse tempo para o retorno do Senhor Jesus. Quando olhamos para a história, essa história que nós acabamos de ler, Mateus, o publicano, ele tinha a sabedoria necessária para escrever o seu evangelho, que ele, como publicano, um cobrador de impostos, ele deveria saber ler, escrever, ele tinha que ser instruído. Ele sabia o que estava escrevendo, para quem estava escrevendo, e ele estava escrevendo para os judeus. E ele estava dizendo para os judeus que Jesus era o Messias, aqueles a qual eles aguardavam, de acordo com as profecias bíblicas. Só que muitos judeus naquele tempo esperavam um Salvador, um libertador, alguém que viria talvez pela espada e libertar o povo dos romanos, que nesse momento da história os judeus estavam escravizados, vivia como província dos romanos, não era um povo liberto. Mas Mateus, ele vai contar uma história, o único dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são considerados evangelhos semelhantes, é o único que vai contar essa história. Ele vai falar a história de um menino que nasceu de uma virgem, ainda no capítulo 1, e ele vai dizer que José, vendo que a sua noiva estava grávida, ele tentou no coração e na sua mente largar Maria, mas ele não queria que ninguém soubesse, porque mesmo ciente, porque naquele tempo o contrato de noivado já era como um casamento, e a fidelidade era algo contratual. Se houvesse infidelidade, a mulher poderia ser apedrejada até a morte, ela seria condenada. E José, talvez porque amava muito Maria, mesmo ciente daquela gravidez e que não foi ele não queria que Maria morresse. Então ele tentou no seu coração largar Maria no secreto, para que ninguém soubesse. O anjo do Senhor visita José, diz para ele não fazer isso, e que ele não tivesse relações com ela até o nascimento do menino, porque aquele que estava no ventre de Maria nasceria para salvar o povo do seu pecado. Jesus veio para nos salvar do nosso pecado. Jesus naquele tempo, ele não veio como um rei para libertar o povo da espada,
Mas a Bíblia diz no seu primeiro evangelho, na sua primeira carta, evangelho do Novo Testamento, da Nova Aliança, daquela mulher, para te cumprir Gênesis 3,15, daquela mulher nasceria aquele que ia libertar o homem, que ia libertar o povo de Deus, que ia fazer o homem de novo ligar-se a Deus, que ia nos dar direito a galgar os caminhos do céu, da vida eterna, de poder, quem sabe, caminhar nessas ruas de ouro. Só depende de nós. E é isso que o anjo do Senhor, ele vem nos falar. João, para se cumprir o que Isaías diz no capítulo 40, versículo 3, João Batista talvez deveria ser o sumo sacerdote, porque ele era um sacerdote legítimo. Além da tribo de Levi, ele tinha descendência de Arão. Jesus disse que não tinha ninguém mais importante no mundo que nunca nasceu de mulher. Talvez Jesus estava dizendo que ele era verdadeiramente o sumo sacerdote, porque no tempo de Jesus, o sacerdócio, o supremo sacerdócio, foi usurpado. Não era mais por descendência, mas era vendido. Os romanos vendiam, porque era um cargo de poder. E talvez por conta dessas profecias, o que Deus faz? Separa João. João vai para o deserto. E ali ele vai viver com peles de animal, de camelo. Vai comer gafanhoto. Se alimentar de mel silvestre, talvez mel de tâmaras. Vai se separar daquele sistema corrupto. Vai viver espiritualmente. E a gente tem que aprender um pouco com João Batista. Nesse tempo que estamos vivendo, buscar mais a santidade. A gente é entregue tanto a esse relativismo, essa vida contemporânea, e a gente muitas das vezes não faz as coisas como deveriam. E João, ele se separou totalmente. Mas lá do deserto, Deus faz se cumprir uma profecia e diz que voz que clama do deserto, preparai o caminho para o Senhor. No deserto, João pregava o arrependimento. Já no deserto, ele pregava o arrependimento. Nos tempos antigos, o rei, quando ele vinha visitar as cidades, as províncias, tudo era preparado. As ruas eram preparadas, estátuas em homenagem eram construídas, os lugares eram talvez restaurados, mas tudo era como se fosse um grande tapete vermelho para a vida do imperador, para a vida do rei. E com Jesus não foi diferente. João, ele vai para o deserto, e a Bíblia diz, já profetizada 700 anos antes, por Isaías, que lá do deserto ele ia clamar, lá do deserto ele ia começar a falar as boas novas. O evangelho é algo simples, querido, é arrependimento para salvação. O apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que colocar o capacete da salvação. Eu preciso lembrar todos os dias, todas as manhãs, durante o dia, à noite, lembrar a todo momento que o fato mais importante de eu estar aqui é salvação. Se não for pela salvação, não tem o porquê de eu estar aqui, porque o mundo é bom lá fora aos olhos humanos. Se não fosse bom, nós não teríamos que lutar contra a carne. Se não fosse bom, a Bíblia não ia dizer que é uma luta, seria fácil, mas a gente trava uma luta todos os dias contra a carne. Todos os dias. É um leão por dia, é de glória em glória que vamos vivendo diante do Senhor, porque não é fácil. Não é fácil.
E lá do deserto, ele clama, ele prepara o caminho para o Rei Jesus. Ele começa a pregar aquilo que Jesus ia dar de mais importância no seu evangelho. Por isso, começamos lendo o capítulo 4 de Mateus. Como foi dito, o início do evangelho de Jesus. Ele poderia falar tantas coisas, ele poderia começar contando tantas coisas, mas ele fala: arrependam-se, porque o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Ele está querendo dizer o seguinte: eu vim para plantar o reino de Deus na terra. Eu vim para plantar a agência de Deus na terra. E vocês e nós somos os agenciadores. Nós somos os trabalhadores desse reino. Nós somos os trabalhadores. O caminho foi preparado por João para o rei. Eu acho lindo da parte de Deus que tudo que ele constrói na Bíblia, só uma mente dessa, né? Eu costumo sempre falar que só uma mente dessa para produzir um livro construído em mais ou menos 1700 anos por mais de 40 autores, e ele se completar do início ao fim. E tudo isso ele faz mediante a cultura do momento, a mente do momento, para que eles, naquele momento da história, pudessem entender o que Deus está falando. E nós, nos dias de hoje, a gente possa olhar para essa escritura e, através da revelação de Deus, entender o seu chamado. Porque a Bíblia é o único livro que o autor lê junto conosco. O Espírito Santo de Deus está junto de ti na hora que você está lendo o livro dele. Querido, clame pelo Espírito Santo na hora do livro, de ler o livro, de ler a mensagem, de ler a Bíblia, porque ele é o autor da Bíblia, ele é o autor da palavra, ele é o autor da vida. E esse autor da vida, ele diz que, de forma muito simples, eu vou começar as boas novas, eu vou começar a fazer aquilo para que vim, que é falar das boas novas para se cumprir as escrituras. Então eu vou começar a falar, e quando ele abre a boca, ele fala: arrependam-se, arrependam-se. É necessário todos os dias se arrepender, é necessário todo dia ter a capacidade de olhar para trás e saber aonde eu deixei Jesus. Eu estou na igreja, mas aonde eu deixei Jesus? É necessário, porque existe algo de maravilhoso que olhos não viram, ouvido ainda não ouviu, aquilo que tem se preparado para nós. Querido, vale a pena, tudo aquilo que temos deixado a carne vale a pena, porque há algo muito melhor. Em Mateus capítulo 24, Jesus, nos últimos episódios, um pouco antes, nos últimos episódios que antecederam a sua morte, Jesus, ele foi perguntado acerca de quando essas coisas haveriam de acontecer. Os discípulos queriam saber, e como a própria Bíblia diz que não sabeis nem o dia nem a hora, é necessário uma vigilância constante para que a gente não fique de fora. Jesus, ele deixou uma mensagem, talvez uma parábola, e ele vai dizer sobre a figueira, que quando visse os frutos, as folhas novas da figueira, sabe que é o verão. A figueira na Bíblia representa Israel, e ele vai dizer que não passaria uma geração sem que essas coisas acontecessem. Uma geração da Bíblia é 70 anos. Israel foi o único país ou nação no mundo que, depois de ter sido perdido as suas terras, o único povo no mundo, na história, durante toda a história, que perdeu suas terras,
perdeu o seu lugar de origem e conseguiu retornar para o lugar de origem. Porque Deus prometeu que juntaria todo Israel como a galinha junta os seus pintinhos. Deus prometeu através dos profetas. O profeta disse que via o povo voltando como se fossem pombas em janelas. A história vai dizer que o povo de Israel voltava em boingues, foram alugados vários boingues. Você consegue entender isso? O profeta, ele não conhecia avião há mais de 2000 anos atrás, mas ele via algo, parecia, e ele comparou com pombas. E ele disse que via o povo voltando como em pombas com janela. Foi tudo escrito, foi tudo profetizado. Em 1948, através de um decreto, de um voto, de um brasileiro, Oswaldo de Aranha, o Brasil, ele é abençoado por vários motivos. Um brasileiro, ele dá o voto principal lá. Ele faz na verdade, ele nem dá o voto, ele faz a articulação para que acontecesse. Além das nossas terras, o Brasil, ele ter origem, né, e toda uma descendência judaica. Existe muita descendência judaica em nossos meios. E aonde tem judeu, tem bênção, tem prosperidade, porque é promessa de Deus. Vocês já repararam que o Brasil é abençoado, é diferente das nações? Deus tem abençoado essa nação. Aqui nós temos condição de falar do Evangelho. O Brasil, que um dia recebeu missionários europeus em várias partes do mundo para conhecer o Evangelho, hoje é a gente que manda. A Europa, ela está se perdendo completamente no Evangelho, está se tornando um povo pagão, e a gente que manda. É um povo abençoado por Deus. Abençoado por Deus. E durante todo esse discurso, sobre a figueira, a gente entende que Israel, ele volta a ser nação em 1948. Então, em 2018, Israel completou 70 anos. A figueira floresceu e já tem uma geração dessa figueira. Estamos vivendo os momentos finais. O cenário atual, querido, está sendo construído para que Jesus, assim como foi na plenitude dos tempos, para que Jesus retorne. E eu volto a dizer, você escolheu a melhor parte, você está na arca de Deus. Mantenha-se firme, mantenha-se guardado na arca de Deus. Mas não é necessário estar somente aqui não, porque é necessário a gente buscar a alma daqueles que ainda estão perdidos, para que se complete as Escrituras, porque importa que o Evangelho seja pregado a toda criatura. E isso tem que ser feito por mim, tem que ser feito por você. Porque Deus não deu esse privilégio aos anjos, mas deu a mim e deu a você. Primeira e Segunda Guerra Mundial, todo mundo estudou isso. A igreja, principalmente no Brasil, ela vivia, a partir dos 1910, o auge de uma renovação espiritual. Começa movimentos pentecostais através da criação da igreja, a Assembleia de Deus, que começou no Pará. E o mundo vivendo esse auge, missionários circulando pelo mundo inteiro, enviados de maneira geral pelos Estados Unidos, pela Europa. Acontece a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e muitos teólogos, muitas pessoas interpretaram como sendo o fim, o início do fim. Só que Jesus não disse isso. Ele diz no capítulo 24 que quando vires de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, não era o fim, mas era necessário que isso acontecesse. Queridos, eu estava refletindo, e é tão interessante, para Deus mostrar que o fim não seria por guerra, Deus permitiu a construção da bomba atômica nuclear. Porque por causa da bomba nuclear não existirá a terceira guerra.
As nações sabem, Estados Unidos, China, Inglaterra, Rússia, eles sabem que não tem como ter uma guerra nuclear, porque não haveria vencedores. Eles sabem disso. E se hoje nós não temos uma terceira guerra mundial, é por causa da bomba nuclear. Albert Einstein disse que se tivesse uma terceira guerra mundial, certamente a quarta seria de machadinha, porque voltaria aos primórdios, voltaria ao início de tudo, porque não sobraria nada. Então Jesus disse que não, quando tiver guerra, rumores de guerra, ainda não era o fim. Mas preste atenção, querido, não menospreze os sinais de Deus. Ele disse que quando tivesse aumento de fome, quando tivesse aumento de terremotos, aí era o princípio das dores. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você sabe o que a Bíblia está dizendo? O princípio das dores está iniciando o parto. O princípio das dores está começando o parto. Está prestes a acontecer o parto e Jesus está voltando. Só aqui na América Latina, eu não vou falar nem da janela 10x40, que é aquele conjunto de 64 países ali, leste da África, Ásia, que é considerado prisão de Satanás, onde o evangelho é menos pregado. Ali está os maiores níveis de pobrezas mundiais. Eu não vou nem falar dali, porque ali o nível aumentaria demais. Eu vou falar somente da América Latina. Somente em 2021, ano passado, aumentaram 13.800.000 pessoas com fome. Sabe o que significa isso? Quase a população do estado do Rio de Janeiro inteiro. Mais de 3 vezes a população do estado do Espírito Santo. Aumentou de 45.700.000 para 59.900.000 pessoas com fome na América Latina. Isso são dados da ONU. São dados da ONU. A fome está aumentando por causa da pandemia, mas não só por causa da pandemia, efeitos climáticos. Você sabe o que Daniel, quando ele respondeu acerca do fim, ele vai dizer que a ciência se multiplicaria, o saber do homem se multiplicaria. E olha que interessante, foi por causa do saber, foi por causa do racionalismo, do iluminismo, por causa do aumento da ciência, do saber humano, que o homem acabou com a terra. O homem tem acabado com a terra, o homem tem acabado com os recursos naturais. Então, por o saber está propiciando o cenário da volta de Cristo. O saber humano. Terremotos. A ciência hoje, ela está tentando os seus recursos para saber por que está havendo tanto aumento. E eles estão fazendo estudos para saber se porque está havendo uma aceleração da rotação da Terra. Lembre-se que Deus falou que os dias seriam abreviados e a Terra ela está mais acelerada em seu próprio eixo. Quem diz isso é a ciência. É a ciência comprovando aquilo que Deus já tinha dito. É a ciência comprovando o que Deus já tinha dito. Se a gente for analisar dados na primeira parte do século XX, na primeira década, entre 1900 a 1910, foram 144 terremotos registrados. 40 anos depois, foram 1.553 terremotos registrados. Se a gente compara isso com 80 anos depois, a década de 80, a gente vai ver que existiu cerca de 4.000 terremotos a mais registrados nas 4 décadas anteriores. A gente está falando da década de 80, cerca de 4.000. Eu não consegui o dado dessa última década, mas eu peguei os dados do início do milênio até 2010. São quase 16.000 terremotos registrados na primeira década do milênio. Só em 2010 foram mais de 5.000 terremotos registrados.
terremotos registrados. Queridos, Jesus está voltando. Pega essa verdade, coloca no seu coração, coloca na sua mente, revista a sua mente do capacete da salvação, porque Jesus está voltando. Eu comecei o texto falando de alegria, a alegria do Senhor que é a nossa bandeira, falando de ruas de ouro. Mas para aqueles que não creram, existe um lugar reservado também que só haverá prantos e ranger de dentes. Jesus disse ainda em Mateus 24 que por causa da iniquidade o amor se esfriaria. O amor tem se esfriado. O aumento da violência, toda sorte de criatividade para a violência tem acontecido nos dias de hoje. Quando a gente lê sobre transgêneros, não é nem cientificamente comprovado e as pessoas falam isso como verdade. As pessoas falam de transgênero como se fosse uma verdade científica, mas não é comprovado cientificamente. E um detalhe, os nossos adolescentes estão falando isso como se fosse uma verdade, porque aprendem isso na escola. Eu não quero nem me atentar para o detalhe, porque os nossos adolescentes cristãos também repetem isso. Nem para esse detalhe, a violência tem se aumentado. Inversão de valores. Mas Jesus disse que tudo isso aconteceria. Queridos, arrependam-se. Confesse pecado todos os dias, para que a gente não tenha que ter a nossa iniquidade descoberta. Porque você sabe o que é iniquidade? É pecado contínuo, aquele pecado de mente cauterizada. É aquele pecado que você nem sente que peca mais. Esse você não confessa porque você não sabe que peca mais. Esse geralmente alguém descobre. Esse geralmente você é descoberto pecando. Porque aquele que você descobre é o Espírito Santo lembrando a você, está indo para a direção errada, o alvo é esse aqui, o alvo é Jesus. Arrependa-se, arrependa-se. Pode ter muitas pessoas no barco, mas só com Jesus no barco a gente consegue chegar do outro lado. Só com Jesus no barco a gente tem a capacidade. Os discípulos naquele dia acordaram apavorados, muitas tempestades, muita tempestade, muitos ventos. Mestre, acorda, acorda, não vamos sobreviver, vamos morrer. E a Bíblia diz que no final eles tiveram que falar: quem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Esse é o Senhor Jesus. É esse que está aqui na arca, que está no barco, que vai nos levar para o outro lado, que é o céu. Que é o céu. Se pudéssemos comparar o pecado como uma água, quando a gente mergulha num rio, muitas águas, a gente está ali debaixo de muitas águas. A gente mergulha em muitas águas sobre nós. Se essa água fosse o pecado, não sentiríamos. Enquanto estamos mergulhados, não sentiríamos. Mas se eu tivesse que pegar um balde de água, de água, e carregar por uma distância muito longa, eu sentiria o peso dessas águas. Quando estamos mergulhados no pecado, não sentimos mais. Não sentimos mais, mas quando vivemos uma vida, deixamos o pecado de lado, vivemos uma vida de santidade, ele traz um peso, e é esse peso que tem que trazer o arrependimento, e é esse arrependimento que faz com que eu dobre o meu joelho todos os dias e falo: Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe, porque eu quero é ir para o céu. Senhor, eu sou jovem, graças a Deus por isso, porque eu conheci o Evangelho ainda jovem, e eu vou daqui para o céu. Senhor, eu já cheguei a uma certa idade, graças a Deus por isso, porque teve tempo também para mim. O Senhor foi misericordioso na minha vida. O Senhor foi misericordioso. Queridos, eu convido já o Ministério de Louvor, que eu já estou encerrando.
queria começar assim, a encerrar, o encerramento, contando uma história de um homem com seu filho. Certa vez, estava um homem que foi passear com seu filho e estava naquele momento ali fazendo compras, e veio um assaltante e apontou uma arma para aquele pai e filho, e pediu àquele pai que desse tudo. E o pai disse: pode levar tudo que você quiser, só não me faça mal, nem a mim, nem ao meu filho. E aquele ladrão, não satisfeito com as coisas que aquele pai estava entregando, porque não tinha o suficiente, começou a ficar nervoso, e dentro desse nervosismo, ele dispara um tiro, e esse tiro acerta de um lado e para o outro, a ponto de poder ver os miolos da criança. E aquele pai, ele pôde ver o miolo do seu filho despedaçado no chão, saindo. Olhou para o seu filho e viu seu filho pai. Olhou para o filho e viu esse filho morto. E no mesmo instante, aquele ladrão apavorado, porque talvez não era aquilo que ele queria ter feito, ele sai correndo, e quando ele sai correndo, ele é atropelado. E o pai daquele menino, olhando para o filho morto, ele conseguiu olhar para aquele ladrão e ver aquele ladrão ainda agonizando, ainda tinha vida naquele ladrão. O pai olha para aquele ladrão, o cara que tinha acabado de assassinar seu filho, e vê que tinha vida, tinha esperança. E aquele pai, ele teve a capacidade de pegar aquele ladrão, juntamente com seu filho, colocou no carro e foi para o hospital. E quando ele chega no hospital, ele vai para a parte do necrotério, deixa seu filho já morto, e ele vai deixar o ladrão na emergência. Aqui hoje não é mais ladrão somente, assassino também do seu filho na emergência. E o hospital particular, ele teve que primeiro deixar um calção, um cheque calção, e aquele pai, ele deixa um cheque calção para pagar a dívida. E aquele ladrão, ele fica bom, ele é curado, ele é salvo. O ladrão, ele é salvo, e o pai vai lá e resgata todos os valores, paga todas as dívidas. O pai paga todas as dívidas àquele ladrão que matou seu filho. Queridos, Deus manda seu filho amado, o pai. O pai manda seu filho e vê a mim e a você matando o seu filho. Porque quando pecamos e não reconhecemos pecado, quando pecamos e não pedimos perdão a Deus, também matamos seus filhos, matamos Jesus todos os dias. Aquelas pessoas tiveram a oportunidade de escolher entre Jesus ou Barrabás. Pilatos de alguma forma sabia que a verdade estava com Jesus, que Jesus não era para morrer. Pilatos era defensor de uma cultura helenística que priorizava o saber, e ele sabia, priorizava a verdade. De alguma forma ele sabia que a verdade estava com Jesus. A esposa dele falou: cuidado, não faça mal a esse homem, que eu vi em sonho. Eu vi em sonho para não fazer. Pilatos sabia que não deveria, por isso que ele pede água e lava as mãos e fala: eu não sou culpado desse sangue, porque ele sabia. Então Pilatos, por uma ocasião da festa da Páscoa, ele tinha direito de fazer escolha. Ele botou Barrabás e botou Jesus, e o povo, incitado pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus, começaram a escolher Barrabás. E ele pergunta: e com Jesus? E o povo fala: crucifica, crucifica. E falamos todos os dias, quando pecamos, falamos:
crucifica. Todos os dias, quando pecamos, colocamos Jesus de novo na cruz. E aquele povo que matou Jesus, é para aquele Israel que matou Jesus, que a palavra foi escrita inicialmente. Todo o percurso da história final apocalíptica, primeiro tem que acontecer o arrependimento de Israel. A Bíblia diz em Zacarias que o povo de Israel vai se arrepender. Então Jesus virá dos ares. Ou melhor, Jesus virá dos ares, o povo vai ver Jesus, o povo vai se arrepender. Então Jesus vai perdoar os seus pecados e vai guerrear a causa de Israel. O Pai perdoa, querido. O Pai perdoou todo aquele povo daquele tempo que entendeu que Jesus era realmente o Messias. O véu se rasgou, mortos ressuscitaram e andaram pelo templo. Tremores na terra, muitos creram, e o Pai perdoou. E o Pai está aqui nessa manhã, querendo também, ainda que em algum momento da nossa vida, da nossa história, nós matamos Jesus, crucificamos Jesus, o Pai está aqui, e Ele está me perdoando, e Ele está te perdoando. E eu peço a vocês que coloquem a mão no coração de vocês agora, e eleva o pensamento a Deus e peça perdão a Deus. Arrependam-se não só nesse momento, mas todos os dias, porque o reino de Deus está próximo.